Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você vai estar conosco agora, de meio-dia a 1, simultaneamente, pela Rádio Trianon 740 AM e também pela tvexito.com.br. Alegria poder contar com a sua audiência, viu? Nós vamos poder falar com você, deixa eu me arrumar aqui, ao vivaço, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Marcou aí? 11 5081 3782. Quero te dizer ainda que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito no seu celular, no seu tablet. Olha, de graça, vá até lá, que aí você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivaço. Deixa eu cumprimentar os queridos amigos da mesa. Alegria tê-la aqui, advogada Rosana Chiavasca. Tu como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Liliane. Também conosco a apresentadora do AltV, mulher, Mona Zen. Tudo bem, Mona? Que bom, prazer revê-la e uma boa tarde aos seus ouvintes. A Mona, gente, que é membro do Conselho Estadual da Condição Feminina. Também conosco o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APMEC. Tudo bem, Luiz? Tudo maravilhoso. Alegria tê-lo aqui, viu? Nossa Constituição Civil cada vez mais gerando emprego. E a gente aqui para discutir algum assunto. O deputado estadual Jorge Caruso, que é secretário-geral da Executiva Estadual do PMDB. Como vai? Tudo bem, Caruso? Prazer estar novamente aqui. Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Olha, eu quero te contar que vamos tratar de muitos assuntos, entre eles esse aqui, metrô e trem podem ter vagão exclusivo para mulheres. Advogados fazem ato contra a conciliação em cartórios. Sinduscom diz que IBGE errou cálculo sobre construção. Senado aprova 4 projetos em defesa da mulher. Tudo isso e muito mais aqui, não é? Com você que participa ao vivo, como eu disse, e vou repetir, de meio-dia a 1, você pode e deve participar conosco por telefone. 11 5081 3782. 11 5081 3782. Deixa eu mandar um abraço especial para ele que está nos acompanhando, o doutor Ricardo Castilho. Um abraço, obrigada pelo carinho sempre da audiência. Ele que também tem um programa aqui na TV Êxito, o Enfoque Jurídico. Gente, o projeto de lei 175, que ainda tramita na Assembleia Legislativa, obriga as empresas do sistema ferroviário e metroviário a destinarem pelo menos um vagão em cada composição ao uso exclusivo de mulheres, excluídos sábados, domingos e feriados. Uma pesquisa recente mostra que as mulheres representam 58% dos passageiros da cidade. Muito bem, vamos começar por você, meu querido deputado estadual Jorge Caruso. Seu comentário. Olha, isso é uma briga interessante na Assembleia. Tem projeto meu, tem projeto de outros deputados também, pertinentes a essa matéria, e que visam estabelecer um vagão, um espaço específico para mulheres em função do número de assédios que elas sofrem nesse tipo de transporte público. Há muita gente contra. E eu falo sempre o seguinte, todo parlamentar que coloca uma proposta para discussão, ele não é o dono da verdade, mas ele coloca para discussão justamente para ver o que é melhor, o que é pior, qual o consenso que se chega. E a gente acha que cabe uma experiência aqui no Estado de São Paulo com relação a isso. Se não for para o projeto de lei, que o Poder Executivo implante isso por si só e comece e faça um teste para ver qual a opinião das mulheres, para ver qual o fluxo de gente nesses vagões, enfim, para que a gente tenha um local específico onde a mulher possa se sentir mais segura. Essa é a visão que nós temos nesse momento e a gente espera contar aí com o Poder Executivo nesse sentido. Lamentavelmente, né, deputado? Lamentável. É triste ter que chegar a uma situação dessas, né? Mas, enfim, o mundo tem assistido questões na Índia que têm chocado a todos nós, né? As mulheres sendo estupradas. Enfim, o seu comentário também, a nossa querida amiga, a advogada doutora Rosana Chiavasca. Pois é, me assusta. Me parece um retrocesso, né? Eu preferiria, deputado, que não houvesse essa necessidade, porque, infelizmente, é fato que as mulheres são extremamente assediadas, vítimas de violência dentro dos ônibus, dos trens, dentro de casa, enfim. Mas eu não sei se essa é a solução, se é essa segregação. Não sei. Realmente não precisaria pensar um pouco. Eu acho que, só se me permite uma parte, eu acho que essa típica discussão, como quando perguntam para a gente quem é a favor do aborto ou contra. Eu acho que só quem passa e quem vive a situação pode, às vezes, esclarecer deputado, melhor. Não. Eu, como mulher, é que eu, como mulher, sou vítima também, como outras Não, perfeito, mulheres mas eu são. acho que o usuário típico desse tipo de transporte, principalmente eu acho que mais nos trens até, do que no metrô propriamente dito, cuja concepção do metrô é um pouquinho diferenciada. Eu acho que só as mulheres que frequentam e usam os trens todos os dias
poderiam afirmar ou atestar com maior veracidade o que sofrem ou não. Então, como mãe, eu falo, né? Eu não gostaria que meu filho fosse equiparado a um desses assediadores e deixasse de poder viver uma vida junto. Eu acho que é para debater, sim, deputado. É louvável a proposta, mas eu acho que tem que ter muito debate, sim. Muito bem. Agora vamos ouvir a nossa querida Mona Zeng. Essa, sim, que eu apresentei como membro do Conselho Estadual da Condição Feminina. Foi 16 anos, agora estou afastada de lá. Só 16 anos, né? Mas que conhece muito das necessidades, das reivindicações. Como é que vê essa proposta aí? Olha, eu, como membro desse movimento, como a doutora Rosana Chiavassa também, o deputado com a sua colaboração, e esse programa que sempre abre para nós discutirmos esse tema tão polêmico, eu digo como a doutora colocou, a doutora Rosana, é assustador, nos dias de hoje, nós precisarmos uma medida como essa. Porque quando o governador Covas foi governador desse estado, nós, mulheres, fomos lá reivindicar ao governador um vagão para as mulheres nos trens do subúrbio. Isso mostra que, de lá para cá, nós não criamos medidas inteligentes e medidas preventivas para combater o abusador. E uma coisa que me assusta, o abusador escolhe dia, então, quer dizer, sábado e domingo ele não escolhe para abusar, não é? Então, eu acho que nós temos que ter câmaras nos metrô, no trem, no ônibus, pessoas dentro, apaisanas, fiscalizando esses abusadores, para que realmente esses abusadores não impeçam o direito de ir e vir das mulheres. Porque o que nós estamos fazendo é impedir o direito livre da mulher circular nessa cidade, nesse país, nesse estado. Então, eu concordo plenamente com o deputado que está lá na Câmara, que é na Assembleia, desculpe, que é fundamental levar essas medidas. Perfeito. Criar, sabe, nas universidades, nas escolas, e há um comportamento muito interessante. Jovens hoje que presenciam homens abusadores, eles não se calam mais. Eles enfrentam esses homens doentes, esses homens perversos, esses homens autoritários, que acham que a mulher é um objeto somente de desejo deles. Então, eu acho que nós temos que ter medidas preventivas, debater esses temas, como o seu programa está fazendo hoje, que está de parabéns, trazendo para nós uma felicidade, uma advogada que sempre lidou com esse tema, que é a doutora Rosana Chiavassa, e para mim é uma honra estar nessa banca com todos esses membros, em especial com a doutora Rosana, que levou, na última eleição em defesa da OAB, este tema a nível, numa escala diferenciada. Então, é uma grande alegria, né? Claro que você pode e deve participar conosco também. O assunto agora é esse projeto de lei 175, que está tramitando lá na Assembleia Legislativa, que obriga as empresas do sistema ferroviário e metroviário a destinarem pelo menos um vagão em cada composição ao uso exclusivo de mulheres. Sabe o que me chama a atenção aqui? Sabe quanto é a nossa representatividade? 58% dos usuários somos nós, mulheres. Que coisa, né? E vamos ficar na minoria. Luiz Alberto de Araújo Costa, vamos lá. Eu tenho tanta raiva de segregação, porque na minha época, tá vendo? Estava acabando aquela história de colégio feminino e colégio masculino, tá vendo? Graças a Deus. Então, uma segregação dessa é informar que eu também faço parte de um banditismo, quer dizer, de um mau caráter que deve ser uma minoria. Então, segregar a mulher dentro de um vagão, embora tenha o vagão próprio, já que é 58%, seria metade do trem e tal. Não é por lugar, não é por a vacância de aquele que será misto, ou daquele que terá menos mulher ou mais mulher. Não é por causa disso. Até tem a possibilidade física de fazer, quer dizer, o executivo pode fazer, mas a gente levar ao ponto de fazer uma segregação dessa por conta disso, eu acho uma coisa absurda. Eu não colocaria essa lei, eu tiraria essa lei, inclusive, e colocaria, sim, a lei de proteção cada vez mais ao cidadão comum, homem, que é direito e correto, e a mulher também. Para que aquele bandido ou bandida, né, aquela que pode assediar também, vai que tem alguma coisa, né? Dizem que tem lei Maria da Penha, mas tem umas mulheres que batem no homem também. Então, esse anormal, que no caso do homem é uma quantidade bem maior, eu acho que é quase 100%, esse tem que ser preso, tem que tirar ele da sociedade, tem que fazer alguma coisa ruim. A gente deve denunciar, sim.
Ele chega na cadeia, inclusive, até na cadeia ele é hostilizado, tá vendo? Ele é castigado. Isso já passou, esse negócio de mulher para um lado, mulher para o outro. A gente está vendo o banheiro hoje, a gente entra igual e, evidentemente, na intimidade da execução do fato, é separado. Mas a entrada, as portas são juntas. Antigamente era proibido chegar nem perto. Então, era feio até a pessoa sair de um banheiro, olhar uma mulher saindo de um banheiro. Isso tudo já passou, isso tudo não existe. Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Me preocupa, dentro do que você fala, e a mulher que não couber nesse um vagão? Ela vai para o vagão só com homem? Vale-me é muito complicado. Vale-me Cristo. Acho que está havendo uma confusão. Não está estabelecendo um vagão de homem e de mulher. Está estabelecendo que numa composição pode haver um vagão exclusivo, utilizado por mulheres. Aquela que não couber uma mulher grávida, naquele... uma mulher que já foi objeto de trauma ou vítima de um assédio, alguma coisa, onde ela possa se sentir de uma forma mais confortável. Então, essa é uma experiência que a gente entende que seria válida. Eu sei, deputado. Mas eu também sou contra a segregação. Não, já Agora, tem lugar a segregação está existindo em vários pontos. Aqui a gente está com a sociedade dividida entre a cota dos negros ou não em universidade, entre a cota da escola pública ou não. Errado. Só que eu também, no primeiro momento, eu bato o olho, eu que tenho condição de pagar a escola, eu também bato o olho e falo absolutamente errado. Mas eu fico pensando o seguinte, o camarada que não tem condição, que não tem perspectiva de acesso, que não tem perspectiva de um estudo melhor, se essas vagas não seriam justas. Então é muito complexo para as pessoas que estão numa situação privilegiada financeiramente dizer se é válido. Desculpe ou não. Novamente, deputado, me perdoe. Eu sou mulher, já passei fome com os meus filhos quando me separei, então não adianta falar que eu sou... Mas você consegue se defender, você é uma mulher diferenciada. Mas já fui vítima de violência, tem mulher deputado. Que não se defende, desculpa. Claro, é o direito de ser discordado. Me perdoe, eu já fui inclusive estuprada. Me perdoe, toda mulher, independente de classe, idade, etnia, são vítimas de violência. Então, falar que é um vagão para mulheres só grávidas... desculpa. Não, estou dando um exemplo, não estou falando que vai existir. Eu acho que tem mulher que gostaria, não é porque você não gosta, que tem mulher que gostaria. Mas todas as mulheres podem querer e não vai ter vaga, então. Mas porque aí é um outro problema, mas todo mundo quer ir para a escola pública e não tem vaga. Me perdoe, o senhor colocou palavras do senhor. Pois não. As mulheres podem escolher ir para o vagão, principalmente aquelas que já foram vítimas. Então, eu digo ao senhor, 80% já foram vítimas e um vagão não vai caber todas. 80% já foram vítimas, está certo. O problema não é uma questão da cidadania plena. Nós temos que lutar para cada vez mais as mulheres tenham o seu exercício da sua cidadania garantido. Mas isso é a longo prazo. Isso é a longo prazo. Só que existem medidas imediatas. Com medidas preventivas. Sem dúvida. O debate é fundamental. Se o senhor coloca câmaras, é fundamental. Por exemplo, um ligue denúncia... Colocar câmeras é questionável. Você vai privar ou vai estabelecer a vigilância permanente de toda a população 100% na cidade de São Paulo. Mas, como é que o senhor combate a violência? Isso não é problema? Claro que não. Eu acho que nós temos que combater a violência. Em prol de um bem maior, que é a segurança. Na minha visão, é problema. Quem não deve, não teme. Em prol de um benefício maior. O senhor mora em prédio, todo mundo tem câmara. Claro. Então, enquanto não combater essa violência, lamentavelmente, nós vamos ter que submeter Mas eu acho que existem medidas a curto prazo e medidas a longo prazo. Eu acho que a longo prazo, a senhora está certíssima no comentário, mas a curto prazo são necessárias medidas extremistas, sim, ainda que por pouco tempo. E se colocarmos seguranças, então, nos vagões? Então põe um segurança em cada vagão. Aí não haverá, a mulher não vai se sentir... me lembra muito a história da burca, né? Já que a mulher não pode se apresentar bonita, vamos cobrir ela e pronto, está resolvido. Então vamos pôr num vagão e está resolvido. Não é isso, deputado? Não Pense em colocar talvez um segurança. É uma segurança, exatamente. E eu acho que empoderar a população de denunciar. Eu acho que a mulher, na hora que é abusada, que é molestada, ela acua, e é natural, porque ela começa a ter vergonha, ela começa a ter medo, porque ele fala, eu estou armado, eu posso te passar uma faca. A denúncia não é fácil. O senhor sabe como que é? Ele chega com todos os argumentos para se defender daquela violência que ele está fazendo naquele momento. Porém, a mulher, nessa hora, ela também, é lógico, ela fica indefesa. Nós precisamos criar essa cultura. Por exemplo, no Recife... Mas isso é a longo prazo, não é a curto prazo. Não, veja, existe a cultura do apito. Em Espírito Santo, agora, elas têm um dispositivo que elas acionam, em fração de segundo, a uma rede de proteção para a mulher que está vivendo aquele tipo de violência. Mas, gente, como é que nós vamos falar em proteção permanente numa cidade onde a gente não tem
policial vigiando a 23 de maio. Pois é, deputado, mas começa a segurança criar nos as vagões. estruturas. Nós temos uma questão orçamentária, nós temos uma série, é um negócio muito mais complexo. Estou falando que essa é uma medida extremista, como poderiam ser outras medidas extremistas, mas existe uma realidade que a gente tem que conviver, que é o problema orçamentário do Estado. Existe essa realidade. Então, como compatibilizar isso? Existe uma medida a longo prazo? Ótimo. Que medidas a curto prazo, ainda que extremistas? Essa questão de cotas, eu também, no primeiro momento, acho absurdo, mas talvez sejam necessárias até que a gente crie uma cultura onde toda a população tenha acesso à mesma educação. A cultura Então, de cota é uma muito outra complexo. discussão, nós até Não, podemos não provocar essa discussão outro dia. É uma dívida social que a nação brasileira tem com a questão racial do país. Perfeitamente. Está se fazendo uma medida de atualizar Exatamente, um pagamento de resgate passado. dessa dívida. Mas logo isso tem que acabar, porque senão vira a África, que até hoje não vai para frente, porque eu sei que só dá esmola. Ninguém investe lá, implanta indústria, etc. Então aquele troço não vai para frente porque está se pagando essa dívida do passado com a África, onde tirava o negro para vir para o Brasil, para a China, e isso não passa. Então tem que uma hora parar. Eu acho que a cota eu sou contra já, porque no Brasil já não precisa. Embora que vai ficar uma dívida com o índio, com o negro, com o pobre, com o miserável, etc. Eu acho que ainda vai ficar. Mas não é o caminho. Se você pagar essa dívida diferenciando, ele não vai ter a possibilidade, a chance de se igualar. Ele só vai ter essa chance na hora que você parar com essa história de cota. Mas, na verdade, eu sou contra qualquer segregação, qualquer uma. Eu acho que, como nós estamos falando no parlamento, que tem uma posição, tem uma grande contribuição, pedir para que o meio de comunicação comece a divulgar a posição da mulher diferente. Para que esses homens abusadores não se vejam fortalecidos mediante essas mensagens, esses comerciais, essas novelas. Não tenha dúvida. Então, começar a implantar a ideia de que a mulher tem que dar um sinal, tem que fazer alguma coisa, colocar no mínimo um negócio qualquer, na formação. prender esse sujeito, começar só no falar, apresentar, criar ideias, etc., de defesa. Isso vai acabar. Com certeza. Porque desanima o cidadão que está lá, o débil mental que está lá dentro. Para as escolas, para as famílias, não é? Porque nós não podemos achar que isso é um fato que não vai mudar. Tô adorando. Eu amo. Sabe por quê? O programa que se propõe hoje, né, a gente entrega para você, como todos os dias, você que nos acompanha ao vivo aí de 12h a 1h pela Rádio Trianon 740M, simultaneamente pela tvexito.com.br. É isso. É discutirmos o que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. Viu? Parabéns, deputado, por trazer essa questão à mesa. Aqui, parabéns às mulheres aqui que representam as mulheres de terem voz ativa e dizer e contra-argumentar, porque isso é democracia. É assim que a gente cresce, é assim que a gente chega a um denominador comum. Não tenha dúvida. É, Luiz? Mas, na verdade, eu peço até desculpa e perdão. Eu estou me entrando numa seara que seria muito bem colocada se posto fosse eu fosse mulher. Mas como não sou... Mas é pertinente, porque a gente acaba falando de segregação e como coibir isso de imediato e quais as questões para Só longo a prazo. conta aqui que está errada, viu, deputado? Leve lá a nossa também, além de outras reivindicações já feitas aqui, a minha de dizer 58% das mulheres, então 58% dos vagões também destinados para elas. Um vagão para atender uma população que já é sabida que é maior do que a masculina, já está a conta está errada. Aí já não... E um dado que eu quero ressaltar aqui do engenheiro Luiz Alberto. A defesa do direito dos homens e das mulheres não é propriedade somente das mulheres. É de homens e mulheres que acreditam numa sociedade livre, onde este direito de ir e vir é garantido, independente de ser homem ou de ser mulher. Não tenho a mínima dúvida. Ah, não, senhora. Independente de ser homem, ser mulher, coluna do meio. Porque agora nós temos todas as adversidades aí. Não, temos que falar, porque temos que falar. Não tenha dúvida. Tudo aí, aliás, é outra coisa que eu acho que tem que ser discutida, viu, deputado? Essa questão de uso de banheiro público por gays e lésbicas. Temos que discutir isso, né? Porque já é fato. Né? Aquelas pessoas que declaradamente se mostram travestidos, como sendo homem, como mulher, enfim, qual banheiro que eles vão usar?
Não, isso eu acho que já vai resolver rápido. Está bem pertinho de resolver. A intimidade vai ser separada, vai ser realmente segregada. Também, porque eu vejo a gente avançar em muitos momentos, em outros a gente fica ali deixando, vamos deixar acontecer. Não, vamos já respeitar e dar espaço para quem merece espaço. E eles merecem o espaço deles. Como na questão da enfermaria também, né? Eles também Mas vai ser assim, vai ser. Isso está fácil, isso está fácil. Olha quanta pauta para o senhor, deputado. Nós estamos lançando para o senhor. É o que não falta. Olha, você pode e deve se manifestar aqui também, viu? 11, porque é São Paulo, 5081-3782 é o telefone do ouvinte. Venha participar conosco. Olha, o movimento Vem Pra Rua Advocacia, liderado por Rosana Chiavasca, que está aqui conosco, realizou uma manifestação contra o provimento 17/2013, que permite a conciliação e mediação em cartório sem a presença de advogados. Vocês sabiam disso? Pois é. Os participantes alegam que ele prejudica a sociedade por estimular acordos sem que as partes estejam esclarecidas e representadas por quem as aconselhe com base nas leis. Doutora Rosana, poderia haver aí muitas injustiças na Constituição Civil mata. Hã? Na Constituição Civil isso mata. Nós tivemos agora o desabamento pela falta do engenheiro acompanhando. Exatamente. Na Constituição Civil mata. Na advocacia deve causar justiça? Eu não sei. Eu não sei. Luiz Alberto, eu nem acredito que exista isso, mas tudo bem. Então acredite, porque a situação está ficando muito preocupante. Na verdade, o judiciário está lotado de processos. O judiciário, para não receber mais ações, está incentivando em demasia, e não somos contra mediações, arbitragem e conciliações. Eu acho que tem que ter, sim. É óbvio. Eu acho que para você chegar numa conciliação, numa mediação, é muito fácil, é ter bom senso na grande maioria das vezes. Mas baixar uma mera portaria dizendo que qualquer questão patrimonial entre duas pessoas, inclusive físicas e jurídicas, podem ser resolvidas num tabelião, isso é inadmissível. Por quê? Porque este tabelião vai colocar ali um advogado só para suprir uma formalidade. A dona Maria e o seu João ali comparecerão sem saber exatamente até que ponto ele pode negociar, se ele pode negociar, se ele deve negociar o direito dele, Liliane. E aí? Quem vai orientá-lo? Então, vislumbramos, como já vislumbramos nos juizados especiais, muitas pessoas que acabam levando o seu problema jurídico para o juizado especial sem o conhecimento do direito, e ali eles vão perder o direito, porque eles não conseguem nem formular o que eles querem e com base em que lei, como se defender. Então, este movimento é, na verdade, um apelo a que não se permita. Você sabe o que eu sinto, Liliane? É como se, assim, direito pequenininho vai para cartório. Aqui no fórum nós vamos cuidar de grandes direitos, as empresas, as incorporadoras, os bancos. Agora, direitos da dona Maria, do seu João, do Sebastião, vai para cartório. Nós, advogados, e tenho certeza que boa parte da sociedade não podem admitir isso. Por quê? Sem médico, vai morrer. Sem engenheiro, vai desabar. E sem advogado, você vai perder seus direitos. E aí eu falo de direito à vida, à segurança, à economia, à saúde, à liberdade. Muita coisa em jogo. Então, esse movimento criou força, a OAB, a Associação dos Advogados. Mas em que circunstância, deixa eu explicar mais um pouquinho para o pessoal em casa, em que circunstância poderia acontecer, né, esse entendimento dentro do cartório? Uma lesão. Dentro do cartório, seja qualquer circunstância? Qualquer circunstância, tirando direitos trabalhistas ainda, não podem ser. Direito criminal. E direito criminal. Mas o dano de um direito criminal, eu acho que até dá para ser resolvido. Por exemplo, um estelionato. Eu passo um cheque para você sem fundo, você recebe, os dois vão ao cartório e resolvem aquilo, um pagando para o outro prejuízo, depois leva esse acordo para a justiça criminal. Isso, do meu ponto de vista, até pode ser feito. Mas são questões cíveis. É o muro que invadiu o meu terreno, é a discussão de um cheque, é a discussão até mesmo, eles estão prevendo, de fornecedor e consumidor. Agora, o consumidor, ele compra um produto, recebe um produto com defeito, ele sabe exatamente
tudo que ele tem direito? Se me permite, o que acontece? Deputado. Eu sou advogado também, então há muito tempo que a gente pode falar por dois aspectos, tanto pelo lado da população como pelo lado do advogado. Pelo lado do advogado, a advocacia vem sendo sucateada pelo judiciário faz tempo. Criaram o juizado informal de conciliação, pequenas causas, então estão acabando com a categoria do advogado. O que vale dizer que, a priori, para quem bate o olho, a população vai ficar mais ágil, vai ficar mais rápido. É verdade. É como você colocar antibiótico e remédio para vender no supermercado. Exatamente. Então está faltando aconselhamento. Então daqui a pouco vamos extinguir os médicos, vamos deixar os enfermeiros e os farmacêuticos, os supermercados venderem remédio e medicarem. Exatamente. Então esse é o grande problema de uma atitude como essa. É vergonhoso isso. Então a gente tem mais é que combater essa medida. Não é, deputado? Com certeza. Urgente. A sociedade não pode ficar sem médico, engenheiro, advogado, psicólogo e todos os seus técnicos, cada um com a sua função, não é, Liliane? Então, essa é uma luta nossa social. Eu fico aqui comunicando com você, que também participa conosco através do e-mail, liliane@tvexito.com.br, e uma ouvinte lá da Lapa, a Patrícia, ela diz assim, esperar o quê? Num país onde jornalista não precisa ter diploma, médicos são buscados lá fora. Quando tudo está errado, resolve-se dessa maneira, criando situações rápidas, de soluções rápidas. Eu entendi o que ela quis dizer, né? Eu acho que a sua colocação é válida. O que você acha, minha querida Mona? Olha, eu realmente, quando se trata de vidas, de interesses, é muito difícil, né? Você tem que dar uma atenção integral mesmo, não é? Então, eu concordo com as duas autoridades, o doutor e a doutora Rosana, e o deputado, porque é como o engenheiro acabou de colocar aqui, lamentavelmente, nós acabamos de presenciar 10 mortes num prédio aqui na cidade de São Paulo. Isso são vidas. Né? Imagine um pai que não volta, porque estava trabalhando e o prédio desabou. Desabou por quê? Não é para desabar, não pode desabar. Não é? É como uma cirurgia que, certo, pode dar errado, mas não deu por falta de equipamento, por falta disso. Isso não pode acontecer, né? E como também, quando eu vou, por exemplo, vou fazer o meu inventário, eu chego lá, levo no cartório e não há pessoas preparadas com essa função, com essa atribuição, com essa competência, não é? Eu posso gostar, mas eu tenho que ter a competência, tem a distinção. Não é? Então, eu concordo plenamente com os dois advogados que acabaram. Inclusive, Muna, o que a sociedade não sabe é que a quantidade de erros em inventários, em separações com divisão de bens... Que está acontecendo nos cartórios enorme, hoje. Nos né? cartórios. É enorme. Aí você tem que recorrer... Uma loucura. Erros cometidos pelos funcionários do cartório? Sim. Porque tiraram essa prerrogativa do advogado também. Passaram os inventários, quando você não tem menores e nada, separação. O cartório faz tudo. Não precisa mais do advogado, é dispensável. Então, estão tentando extinguir uma parte da população de advogados aí, e com o discurso de que, olha, vai ser mais simples para a população, vai ser mais barato para a população. E mais danoso também. Com certeza. Não tem a dúvida. Muito bem, Luiz, seu comentário. Eu nem acreditava, mas ele está dizendo que existe, né, esse provimento dessa ignorância, tá entendendo? Extinguir isso. Esses 10 mortes que houveram agora parte de uma maneira errada de como o sujeito faz uma obra. O sujeito faz um projeto arquitetônico que chama Arquitetura para a Prefeitura, lá é aprovado a construção e ele parte para fazer. Mas ele só faz essa construção com um CREA, com um certificado de registro de anotação técnica, quer dizer, de responsabilidade técnica. E isso, às vezes, o engenheiro, no caso lá foi um arquiteta, que parece que assina esse negócio pelo simples fato de receber assinando pelo aquele projeto. Mas ela não tem o projeto de estrutura, quer dizer, de cálculo estrutural, não tem o projeto de elétrica, de hidráulica, e ela nem acompanha a obra. Não fez o projeto de fundação, não sabe se existe o projeto de fundação e assim por diante. Então, eles entraram com essa planta assinada por ela de uma obra de um pavimento só, e estava em trâmite de aprovação. Dentro desse trâmite de aprovação era o que regia a ela fazer. Esse cidadão construiu aquilo, e não só construiu aquilo, como ia construindo outro pavimento em cima, né, já estava quase pronto, cobrindo,
e quando houve o desabamento. Quer dizer, não tem o acompanhamento, não tem a responsabilidade pelo projeto estrutural, elétrico, hidráulico e assim por diante. Isso, um dia alguém tem que ser responsável por isso, ou a prefeitura, ou o CREA, ou alguma coisa, porque não pode existir uma dicotomia dessa. Pelo simples fato de eu ter feito o projeto arquitetônico, eu não tenho nada a ver que caia. Isso é do engenheiro responsável pelo cálculo estrutural. Mas o cálculo estrutural não houve, porque ninguém pede que exista o cálculo estrutural, a não ser a empresa responsável que exige que exista, porque senão vai cair, o prédio dela pode cair. Então, essas coisas, quando acontecem, entendendo? É interessante que se pense maior, né? Que a prefeitura, a partir de agora, exija, por exemplo, a intervenção de uma construção ou de uma reforma que mexa com a arquitetura do prédio, os outros projetos de estrutura, as outras responsabilidades técnicas, de elétrica, hidráulica, fundação. Aí, não só o projeto de arquitetura entrará para análise dos técnicos da prefeitura, mas os outros projetos entrarão para arquivo de responsabilização de cada ato daquele da construção. Né? Então, eu acho que é interessante que se faça isso e que se comece a tomar essa atitude. E o CREA, por outro lado, que entre numa intervenção ou, de alguma forma, faça um pagamento, uma guia ou um método qualquer que permita que ele tenha subsídio, dinheiro, condições de investigar esta obra, pelo menos algumas vezes esporádica, mas algumas vezes ele tem que ir nessa obra. Porque qualquer engenheiro, qualquer pessoa técnica que olhe uma obra que está com um processo de pedido de construção, de aprovação de construção, de um pavimento tem 2, está errado, não tem sentido. Quer dizer, é fácil, não precisa nem uma inspeção maior, e nada disso acontece. Nem o CREA tem mais nenhuma coisa a não ser o registro da responsabilidade, nem a prefeitura tem nenhuma coisa a não ser a aprovação da arquitetura. Agora, a minha pergunta é o seguinte, você fez uma analogia lógica, né? Só de olhar, você já vê que está... um engenheiro, sem dúvida. O que acontece? A quem nós devemos recorrer em casos como esse, onde nada disso é posto em prática? Eu vejo nisso que, em primeiro lugar, houve um crime, né? Porque o Seito brinca com isso. Esse crime é repetido milhões de vezes, não só nas obras oficiais, mas muito mais nas obras não oficiais. São as lajes que estão nas comunidades, nas favelas, nos lugares pobres. São aquelas casas que começam a subir uma em cima da outra, daqui a pouco tem 5 pavimentos e a gente não sabe como aquilo se equilibra e não se acaba, tá entendendo? E a gente fica fechando os olhos para toda essa parte. Mas, pelo menos, na outra parte, a parte legal, a parte que precisa ser legal, ou a parte que se usa público, né, como lojas, repartições públicas, etc., eu acho que está tudo muito atrasado. E está atrasado pela falta da presença mais forte do profissional de engenharia. Por exemplo, tem vários prédios públicos que não seriam aprovados hoje no bombeiro, não seriam aprovados por nenhum outro motivo, que são prédios, principalmente quando se quis dar ao centro da cidade, aos prédios velhos, uma utilização. Então, esses prédios eles não estão adaptados para incêndio, escada, movimentação, saída rápida e assim por diante, iluminação de emergência, até o prédio público, onde você é obrigada a usá-lo. Quer dizer, você podia ter até a opção de não usar mais as lojas desse rapaz, porque se ele fez isso nessa, outras devem estar na mesma situação. Mas o prédio público você é obrigado a usar, porque você vai resolver um problema seu que só resolve lá dentro. Então, voltando aqui a nosso advogado, você retira o poder do advogado de fazer tudo isso, você está fazendo igual o poder que está sendo retirado do engenheiro de fazer isso. Ele não precisa ter o cálculo estrutural dele só se o dono da obra quiser. O que ele precisa até hoje é só a planta de arquitetura aprovada na prefeitura. Isso é um escândalo também. E é exatamente a mesma coisa. Querem somente que haja uma assinatura de um advogado nesses acordos. Minha Nossa Senhora. É muito triste, porque as pessoas vão achar que vão ter orientação. Eu não sei. Muito bem, olha, eu quero te contar, gente, que o Senado aprova
4 projetos em defesa da mulher. O Senado aprovou 4 projetos resultantes da CPI mista da violência contra a mulher. Entre eles estão a classificação da violência doméstica como crime de tortura, o benefício temporário do INSS às vítimas, atendimento, gente, especializado no SUS e a exigência de rapidez no pedido de prisão preventiva para os agressores. As propostas seguem agora para a Câmara dos Deputados. Muita expectativa, Munazem, para aprovação? Essa não é a questão da violência doméstica, ela não é uma questão só de leis, né? Ela depende de uma mudança de cultura, de entendimento do papel da mulher na sociedade. É evidente que isso vem, ajuda, mas é preciso também capacitar os trabalhadores, operadores dessas leis, porque senão a mulher chega reivindicando seu direito, a pessoa nem sabe o que se trata e como lidar, como fazer. Então, é um conjunto de medidas para que realmente nós possamos reduzir essa terrível chaga brasileira que chama violência doméstica. A cada 8 minutos, nós temos uma mulher dando óbito dentro de casa. Isso é uma violência muito grande. Quanto tempo? A cada 8 minutos, uma mulher dá Deus. óbito. Então, isso é uma violência muito grande. E isso repassa para os filhos, é da responsabilidade da sociedade. Mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda mantemos esse mesmo índice? Mesmo com a Lei da Maria da Penha. É o 7º lugar do mundo de maior violência entre 84 listados, Liliane. Países. De países. Isso. 7º lugar. É uma coisa muito violenta, Quem muito é o primeiro? grande. Alguém sabe? Olha, não é de se admirar, viu, que seja aqui na América Latina, viu, um dos primeiros. Ou Índia, estou só em Ou dúvida. Índia, não tenho muita certeza também. Agora, 1/3 das mulheres do mundo são vítimas de violência. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E não é só aquela que deixa hematomas, né? Não. Nós temos a violência psicológica, essa... Verbal. Exatamente. O assédio então, sexual. parabéns aos nossos congressistas, porém, nós precisamos cada um fazer a sua parte. Não adianta, isso é tarefa diária. Todo mundo tem que fazer em casa, com o marido, com o filho, no local de trabalho, não é? No seu direito de ir e vir, se empoderar. Uma mulher que está sendo vítima de violência, num trem, no metrô, ela tem que, lamentavelmente, romper com o silêncio. Tem que gritar. E quem estiver vendo em volta também. Porque essa coisa do vou fingir que não estou vendo, não. Se você está vendo uma mulher ser vítima, dê um grito, enfim, vamos começar a chamar a atenção. Nem que seja com apito. Então, todas as mulheres saindo com apito dentro da bolsa e começar a apitar. Mas nós temos que romper o silêncio da mulher que é vítima de violência. Com certeza, pois não, deputado. Eu tenho até para votar um projeto meu que aqui permite no Estado também um atendimento prioritário para vítimas de violência e também até na questão de cirurgias com danos físicos, enfim, é um projeto complexo também, mas o que a gente chegou à conclusão também é o seguinte: enquanto nossos hospitais não tiverem equipados com sistema de triagem, e a triagem, não só para o doente, a triagem psicológica ali, para ele separar uma pessoa, um assistente social que perceba que uma mulher chegou no hospital com alguma agressão que a maior parte não quer falar, não quer denunciar, que ela perceba que a mulher é vítima dessa agressão, se ela tiver um tratamento diferenciado, uma assistente social consegue acalmar e tiver um atendimento especializado para essa mulher, eu acho que aí as coisas podem melhorar. Enquanto a gente não tiver no sistema de saúde um pré-atendimento dessa natureza, vai ser muito difícil. É muito importante. Excelente, deputado, excelente. Isso aí é excelente, essa sua ideia é excelente. Eu acho que deveria colocar, inclusive, como emenda da sua própria... Porque esse atendimento inicial é que dá todo o bálsamo necessário. Pelo amor de Deus, isso aí é excelente. É o acolhimento. Na hora. Quanto é importante você entender que aquilo ali precisa maior rapidez e carinho. Da violência. Hoje nós temos um ganho, que é a notificação compulsória. Bom, vou fazer um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Eu te espero. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje.
Pessoal de saúde. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala e você deve participar conosco baixando o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu celular, viu? É gratuito. E lembrando que de meio-dia a 1 você participa conosco também ao vivo através do telefone do ouvinte. Já vou te dar a hora e vez, viu? Ainda dá tempo de ligar, 11 5081 3782. Olha, agora eu vou conversar com ele, o doutor Antônio Arnoshi, que é diretor econômico e financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, tudo bem, doutor? Tudo bem, Liliane, boa tarde. Alegria tê-lo aqui conosco, viu? Alegria é minha e peço licença para cumprimentar os ilustres debatedores e especialmente na pessoa do Jorge Caruso, meu amigo e companheiro do PMDB. Pois não. E quero cumprimentar também a todos os nossos ouvintes, especialmente aqueles ligados à nossa Associação dos Funcionários Públicos. Olha, nós temos boas notícias aqui, como a Coordenadoria de Esportes, em mais uma oportunidade, está conosco aqui com esse evento que é destaque, que chega à sua terceira edição no dia 23 e 24, aqui na capital e também no interior, das 9 às 16 horas. Que evento é esse, doutor Arnoshi? Liliana, o evento, o destaque de hoje é o Hatha Yoga, ou Yoga, como querem uns, que chega à sua terceira edição nos dias 23 aqui na capital e 24 de novembro na capital e interior, das 9 às 16 horas no Clube de Campo de Guarapiranga. E as inscrições estão abertas, doutor Arnoshi? Estão. As inscrições se iniciam na próxima segunda-feira, agora dia 9, na própria Coordenadoria de Esportes e nas unidades regionais nossas, que são as da Leste, Sul, também Campinas, Guarulhos e São José dos Campos. Então vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da prática de yoga? A prática de yoga evita problemas de saúde, traz muitos benefícios, como, primeiro, combate ao estresse. Segundo, diminuição de dores, aumento de concentração, sensação de bem-estar e relaxamento. E auxilia na postura, no equilíbrio e, sobretudo, melhora a respiração e muitos outros benefícios. Mas vamos dar um destaque aí para o evento? Qual é a programação do evento? A programação promete um dia muito especial e cheio de atividades. Teremos o café da manhã, a prática do Hatha Yoga, almoço, apresentação de monólogo e roda de mantras. O transporte para o local está incluso no valor do pacote. E por falar em valor, eu gostaria aí de dar outras informações ao associado, como é que ele pode ter, né, acesso a tudo isso e os valores. Essas informações estão no nosso site www.afpesp.org.br/esportes ou diretamente na Coordenadoria de Esportes, mediante os números 3293-9551 ou 3293-9552, aqui de São Paulo, ou no endereço na Rua Venceslau Braz, 206, 10º andar, aqui no centro, que fica aqui próximo da Secretaria da Fazenda. É isso aí. Tá certo. Bom evento a todos, então, né? Muito obrigado, viu? Um abraço ao doutor Antônio Arnoshi, ele que é diretor econômico e financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gente, olha aí, a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mais Educação São Paulo, que propõe mudanças importantes para a educação da nossa cidade, hein? Esse programa está sob consulta pública, ou seja, a população pode e deve participar. Por exemplo, você é a favor da aprovação automática? Você quer acompanhar a vida escolar do seu filho? Com boletim escolar, lição de casa? Para você que é professor, aí, olha, tem as propostas de formação e qualificação. Agora, os CELs vão abrigar a Universidade Aberta do Brasil para oferecer cursos de especialização, mestrado e outros. Portanto, participe e ajude a Prefeitura a fazer uma educação melhor para São Paulo. A educação que a gente quer é a que valoriza o aprendizado do aluno e a formação do professor. Programa Mais Educação São Paulo. Opine e participe. O site Mais Educacão São Paulo, né? Porque não tem o tio, não tem o tio, né? .prefeitura.sp.gov.br. Deixa eu repetir, porque fica meio confuso, né? É o www.maiseducacão
São Paulo, pre.prefeitura.sp.gov.br. Vamos fazer juntas uma educação melhor para a cidade. Vamos viver a cidade que a gente ama e fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Muito bem, dito tudo isso, deixa eu ver, está na hora de vez dos ouvintes participarem aqui conosco. É isso, Rayala? Você já mandou aqui para mim? Porque aqui você tem a oportunidade, a chance, né, de também externar os seus pensamentos, enfim, dizer o que você pensa a respeito dos diversos assuntos. Ainda é o tempo da gente falar do novo projeto, dá? Pois é, o novo projeto de lei quer garantir que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar tenham atendimento preferencial nos serviços públicos de saúde. Que falou há pouco aqui, né, o deputado. O projeto prioriza atendimento psicoterápico e de cirurgia plástica reparatória na rede pública de saúde do Estado para mulher vítima de violência. Fale mais um pouquinho, deputado Jorge Caruso, sobre isso. Quando a gente começa a debater, a gente começa a ver falhas, aspectos positivos e aspectos negativos. Né? Mas qualquer medida dessa natureza, volto a insistir, se não houver um preparo dos hospitais, das unidades de saúde para receber essa mulher, para sentir o que ela passou ou não, vai ser muito difícil a gente ter melhoras no dia a dia. Então, acho que essa é a maior luta nossa. E curioso, imagina você o seguinte, você chega no hospital, independente desse tipo, você tem um problema de saúde, você chega no hospital, quando você tem um pré-atendimento, não interessa o tamanho da fila, você se sente, de certa forma, amparado. Ainda que vá demorar, a pessoa mede sua pressão, aquela coisa. Essa é uma discussão interessante no meio médico. E o que a gente objetiva é justamente que a gente tenha isso, uma pré-seleção das pessoas, e pessoas com sensibilidade, para justamente, no caso das mulheres que chegam agredidas, a gente tirar essa pessoa da fila, ver o que houve, o que aconteceu, para a gente detectar, de fato, os reais números dessa violência e fazer o encaminhamento correto. Porque ela chega dilacerada, né? Uma coisa é a dor física, outra coisa é a dor da alma. Verdade. Não é isso? E aí é o nosso aplauso, viu, deputado? Porque realmente quem passa por essa situação diz que é inesquecível. Você pode fazer qualquer tipo de tratamento para poder superar, mas é uma dor que fica na alma. E a gente cada vez mais entende que o poder público, quando se manifesta em favor dessas mulheres, está se manifestando em prol da saúde da sociedade. Com certeza, né? Fundamental. E eu acho que a gente precisa dessas leis, porém não pode esquecer que precisa de recursos. Porque sem recursos a gente não consegue ter uma casa de proteção à mulher com capacidade mesmo. Porque, lamentavelmente, só vê, as delegacias estão nas grandes metrópoles. Sim. Aí a mulher, às vezes, precisa caminhar quantos quilômetros para poder chegar a fazer uma notificação. Então, cada vez que esses equipamentos se descentralizem, é fundamental para chegar mais perto do crime, né? Muito bem, Rayala, estou esperando aqui o nosso contato, mas enquanto você providencia aí, quero falar um pouquinho com o meu querido Luiz Alberto, que o Sinduscom diz que o IBGE errou no cálculo sobre construção. É isso mesmo? Que diz que o IBGE se equivocou ao calcular que o custo da construção civil caiu de 6,15% em julho, enquanto outros indicadores mostraram estabilidade. E aí? O governo fez uma coisa que chamou de desoneração da folha de pagamento. Então, reduzindo aqueles 20% que constam na folha como pagamento do empregador para 2%. Então, com isso, desonerando significa que aquilo que não onera economiza, diminui o valor pago na folha de pagamento. E com isso ele calculou que daria uma redução na construção de 6,15%. Mas ele esqueceu de informar que, em contrapartida dos 20% passar para 2%, esses 2% não mais estão na folha. Ele é sobre o faturamento global. Então, sendo sobre o faturamento global, estamos pagando agora 2% sobre lucro, impostos, material de construção, administração, tudo que você imaginar, você vai pagar 2% sobre isso, tá certo? Que custa muito mais caro do que 20% só sobre a folha de pagamento do operário. Então, ao invés de uma desoneração que realmente houve na folha, houve uma oneração no faturamento bruto que leva, no final, a uma oneração e não uma subtração de valores. Como é de se esperar? Como é que o governo ia fazer algo que ia recolher menos? É impossível um troço desse acontecer. Muito bem. Não tem, e cada vez vai ter que recolher mais, viu? Não se assustem com isso, porque a máquina governamental está aumentando, federal, estadual e municipal,
Graças a Deus, aqui em São Paulo, até no estado um pouco menos, mas também está aumentando, de uma maneira que o investimento cairá a zero. Ou ele só se dará por financiamento, ou externo ou interno, federal, estadual, banco, etc. Mas a máquina está crescendo cada vez mais. Nós vimos outro dia ali o governo federal sem onde colocar prédio, né? Tem 17, tem 39 ministérios, a mesma coisa assim, etc. E a prefeitura muito mais. Então, na verdade, o que o cidadão do Sinduscom, o Sérgio Watanabe estava falando, é que o engano foi dizer que com aquela atitude a Constituição Civil teve uma redução nos seus valores. Isso não existe dessa forma. Olha, o Jardim Bonfilho, olha para você, Luiz Alberto. Segundo informações da própria direção, cada interno da Fundação Casa ex-FEBEM custa por mês R$ 7.100. O senhor acredita que esse dinheiro está sendo bem gasto na recuperação dos menores? Na recuperação, não. Infelizmente, não acredito. Mas isso vai estar andando para melhorar. Tá? Hoje nós saímos de uma FEBEM, já estamos na Fundação Casa, que daqui a pouco a ideia é que ela entre dentro do circuito de verba da educação. Certo. Então, você tem uma obrigação sobre o orçamento de 25% para a educação, e se você coloca a Fundação Casa dentro desse orçamento, você consegue captar muito mais dinheiro. Esse custo de que se fala, que o menor custa tanto, esse menor custa tanto porque lá dentro ele tem casa, comida, roupa lavada, instrução, né? Porque tem os professores, ele tem que estudar, e tem uma coisa horrorosa para fazer ali naquilo ali tudo, que é a manutenção de alguém confinado. Então, esse confinamento de qualquer coisa custa muito caro. Eu não entendo bem como é que vai conseguir fazer com o menor para isso, mas eu acho que isso vem da família. Então, se você não conseguir investir lá... Mas, Luiz, eu tenho filho pequeno. Você já não tem mais, né? Você já está com a vida feita. Vou ter neto, né? Agora. Meus filhos não custam cada um R$ 7.100. E olha que tem um padrão de vida razoável. Essa conta eu não consigo entender. E olha que eles são monitorados. Tem tudo ali bonitinho, né? Mas educação de primeira. Mas se você confiná-los sem a vontade própria deles, ele passa a custar bastante caro. O trabalhador que cuida dos meninos? Isso. Ganha exatamente o que ganha todo mundo no mercado. Mas são nem muitos. Acima, nem a menos. Você confina, você tem que pagar muito mais. Por exemplo, se você fizer per capita a sua doméstica e a moça que talvez a babá, ou a que toma conta especificamente deles, o pessoal da escola, e você diminuir o número para os seus 2 filhos, você vai ver que custa uma fortuna isso tudo. Não, é caro. Até mas ele só vai para uma escola porque ele vai para a escola de boa vontade. Até porque eu fechei a fábrica. Na verdade, na educação é a mesma coisa. Se você dispensar todos os professores, vão acabar com a pasta da Secretaria da Educação. Então, o que se faz? Você pega todo o dinheiro que gasta de educação e se divide pelo número de alunos e chega a conta que cada aluno custa R$ 3.000 por mês. Exatamente. Então, se a gente acabar com a pasta de educação e der para cada família que tem 2 filhos R$ 3.000, dado metade do dinheiro, R$ 1.500, eles vão pagar uma escola de excelente categoria. Então, se a gente acabar com a máquina do Estado, com certeza a gente vai economizar dinheiro. Isso é fato. Então, eu concordo contigo, Liliane. O que gasta-se é absurdo. Mas é que está enraizado, e por trás desses números tem toda uma estrutura da secretaria que acaba sendo diluído no custo desses estudantes. Nessa conta apresentada... Não, o que eu fico triste podia ser até mais. O que eu fico triste é com o resultado. Sim, é verdade. O resultado é caro. Esse é o resultado que me incomoda. Podia ser até mais. Pois é. Mas o resultado é ruim, então é caro. Olha aqui, o Eugênio... diz assim, deputado, o senhor é autor da lei que criou o cadastro para bloqueio de ligações de telemarketing através do PROCON. Verdade. Essa lei está vigente? Ela funciona bem também para celulares? Funciona, tem muito para... Nós agradecemos, viu? Tem 1 milhão de telefones cadastrados Parabéns. Lá. A gente não podia proibir o telemarketing. Lógico. Então, nós criamos um cadastro para as pessoas que não querem ser incomodadas pelo telemarketing. E funciona. E eu faço uso, bem. Viu? Vamos lá. A Renata de Sumaré, ela diz: sou mulher, frequento transporte público e acho isso um absurdo. Nunca vi esse tipo de abuso que estão falando. Se a mulher se permite, isso é porque quer. Não é não, filha. Tem situações. Não. Ela diz: estou assistindo pela TV Êxito. É uma das imagens mostradas, tem uma garota de mini saia. O que ela espera ao andar assim? Ela podia andar até pelada, né? Não tem a mínima dúvida.
Não tem esse negócio, não. Tem gente que provoca, mas o outro tem também que se conter. Nós vamos justificar tudo por tudo. Não é por aí, né? Não, eu, por exemplo, fui vítima de violência. Epa! Fui vítima de violência 3 vezes. Só não foi violência sexual, mas foi violência sujeito com a pistola na minha cabeça. Pela madrugada. Eu me senti, eu não estava provocando ele, eu não estava com o dinheiro balançando, nem coisa nenhuma na minha vida, só não tinha o carro blindado, nem coisa nenhuma, não tinha dinheiro para comprar. Mas só tem pinta de rico. Entendeu? Então, eu fui rico, violentado assim. 3 vezes, não sexualmente, mas com um revólver na minha cabeça. Depois disso, fiquei bastante traumatizado, minhas pernas tremendo, eu com medo, a boca seca, tá entendendo? Todos os sofrimentos possíveis e imaginários. Não estava provocando esses 3 cidadãos de forma nenhuma, balançando dinheiro ou nada, absolutamente nada. Tá entendendo? E eu não vejo por esse lado. Eu acho que violência é crime, tem que ser combatido, tem que ser visto quem violentou a mim, no meu caso, com o revólver, as mulheres de alguma maneira, pegando com a mão ou se encostando, o diabo que for, prende esse sujeito, dá um castigo, faz alguma coisa, porque não é um negócio assim. Não é concebível, né? E a gente não pode matar a vaca para tirar o carrapato, pelo amor de Deus, tira a mulher de lado, então aí o sujeito deixa ela vestida com a burca. Isso não existe isso tem que ter vamos gastar dinheiro com qualquer tipo de divulgação sobre isso. Eu fico nervoso quando o sujeito quer matar a vaca para tirar o carrapato. Tá? A Cássia da Vila Mariana, desculpa eu estar interrompendo assim, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque eu quero dar espaço para você aí de casa também. A Cássia da Vila Mariana, ela fala assim, como é que pode a Delegacia da Mulher, as delegacias fecham diariamente às 18 horas, e algumas não abrem nos fins de semana, será que é para o governo no nosso estado? A mulher só é agredida em horário comercial? Vergonha, diz aqui a nossa ouvinte. O José Carlos de Itaquera, deputado... Peraí, essa da delegacia, o deputado pode entrar amanhã com a solicitação que pode sim fechar a delegacia específica da mulher, mas ele na hora em que fecha, ele tem que abrir um departamento, um birô, uma seção, uma sala na delegacia. Eu particularmente sou contrário. Assim. Eu acho que não pode fechar. Eu acho que tinha que estar aberto. Lógico. Mas caso mas não... o governo, por questão de números, ele fala o seguinte, que não tem demanda. Sim, então, beleza. Ele fecha e faz não, é sério. E faz a relocação dos policiais. Mas ele tem que fazer um local qualquer que, estando fechado, aquele local próximo... Olha, deputado, mas o próximo fica longe, no mínimo, esse que é o problema. Aí não pode, aí, infelizmente não pode. Você falou, nós precisamos, no mínimo, uma delegacia 24 horas especializada. Em cada região. Em cada região. Cada Pelo região, menos descentralizar. Perfeito. Nós só temos a do centro aberta, 24 horas. E isso faz com que a mulher do extremo de Parelheiros, ela não chega, não vai. José Carlos Itaquera, deputado Jorge Caruso, o senhor acha mesmo que o vagão exclusivo vai resolver o problema do assédio? Não acho. O que o governo precisa fazer para melhorar o transporte na cidade? Na minha opinião, é melhorar o sistema e parar de desviar dinheiro público, investir na ampliação da malha e aumentar a frota. Não, eu não acho. Eu acho que eu coloquei de início. Primeiro, ninguém é dono da verdade. Eu acho que são medidas, que, se não for essa, pode ser outra, mas medidas que vão coibindo. A solução é muito mais ampla, é a longo prazo, é uma questão cultural, é uma questão de polícia, é um conjunto de fatores que pode efetivamente resolver o problema. A Mônica Santos de Guarulhos, doutora, não seria interessante que os advogados reduzissem os seus honorários para se tornarem mais acessíveis aos mais carentes? Na verdade, nós temos advogados para atender todas as camadas sociais. Eu já atendi vários clientes gratuitamente por não terem condições de advogar. Tenho certeza que o deputado, no exercício, quando do exercício da advocacia, também assim o fazia. Então, não é essa a questão. Claro, tem advogado que cobra 1 milhão, tem advogado que cobra tostão, mas a nossa preocupação é a defesa da Constituição Federal e do seu direito. O Otávio Almeida, o Jassanã, diz assim, eu sou homem e sou a favor do vagão para mulheres, mas, sinceramente, não gostaria que, ao andar de trem e metrô, me separassem da minha esposa e também das minhas filhas. Eu acho uma medida de extrema esse projeto. Queria que essas estatais tivessem uma melhor fiscalização com câmeras de segurança. Acabou? Já passou rapidinho assim, a gente que adora estar com vocês, agradecendo aqui a participação, mais uma vez, da advogada Rosana Chiavassa. A passeata já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu, estamos monitorando, o CNJ deu uma liminar, caçando a entrada em vigor desse provimento, e estamos monitorando para ver como vai acontecer, mas provavelmente haverá uma ou para festejar, se Deus quiser,
ou para novamente protestar. E teve boa adesão? Muitos advogados foram? Muitos advogados, principalmente do interior do estado. Veio um colega de Andradina, veio Avaré, veio Bragança, Piracicaba, Santos, Diadema, enfim. Bacana. O deputado estadual Jorge Caruso, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Eu agradeço o debate, a oportunidade de estar aqui. Se Deus permitir, a gente volta em breve. Com certeza. Ele que é secretário-geral da Executiva Estadual do PMDB. A minha querida Mona Zen, alegria tê-la mais uma vez. Eu que agradeço participar dessa banca tão honrosa. E eu quero lhe dizer que eu acabei de chegar da posse do secretário de Saúde do Estado, a doutora Rosana também estava lá, e eu espero que assim que o doutor Davi Wippe assuma, ele possa estar dando, realmente implantando a lei que vincula a gestante do Estado de São Paulo. É uma lei nacional, mas vamos falar do Estado de São Paulo, vincula a gestante a uma maternidade já no pré-natal. Para quê? Para que a mulher não tenha que ficar perambulando em busca de vagas, pela madrugada, acabou. A mulher no Estado perambula de 2 a 6 maternidades. Também o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, obrigado pela participação, querido. Eu é que agradeço. Olha, lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, Som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.